Muito bem, senhoras e senhores, começando mais uma edição do seu Café com Velocidade, especial de janeiro, especial de dezembro, especial de intertemporada do automobilismo. As principais categorias estão de férias, mas nós não estamos, nós estamos aqui, estamos produzindo conteúdos especialmente para você, falando de passado, falando de presente, falando de várias coisas sobre Fórmula 1, sobre automobilismo em geral. Enfim, muita coisa, cardápio vasto aqui, cardápio vasto este que merece o seu apoio. Entre no nosso programa de apoio, tem lá todas as faixas disponíveis para você, apoie o nosso trabalho, principalmente nessa fase de intertemporada, né? Que é onde a gente está preparando a temporada de 2025, que vão ter muitas lives, muitos sorteios, tem muita coisa especial para você neste ano de 2025, né? Então não se esqueça de apoiar, não se esqueça de dar o like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para que o vídeo alcance mais pessoas, né? E hoje nós vamos fazer um especial aqui que nós vamos falar muito sobre pilotagem, né? Porque nós vamos falar, né, o senhor Fábio Campos, que já aparece por aqui, vamos falar de circuitos históricos, circuitos que estão presentes até hoje na Fórmula 1, circuitos, vamos falar de pistas, não é isso, senhor Fábio Campos? Isso, vamos falar dos palcos por onde passam as estrelas do espetáculo, por onde corre a Fórmula 1, que é um assunto fascinante, as pessoas adoram falar de pistas, de autódromos, mesmo as que não foram, pessoas têm suas pistas favoritas, têm as suas pistas mais detestadas, têm as suas pistas com uma história pessoal, né? Não necessariamente tendo estado na pista, mas tem uma história, tem um caso, tem alguma coisa, tem um jogo que jogou, uma corrida do videogame que o Bruno Lage adora. Então temos esse assunto é muito interessante. Então a gente vai falar aqui de algumas pistas atuais, claro, boas, vamos fazer aqui uma avaliação, digamos assim, das pistas atuais, e vamos falar de algumas pistas que já se foram, que eram excelentes, ou que não eram excelentes, que eram ruins, que foram marcadas por outros motivos, outros temas. Então, Bruno Aleixo, vamos falar de pistas. É um assunto que, olha, eu gostei dessa pauta, porque é um assunto diferente e é um assunto que as pessoas gostam, né? Falar de pista, afinal de contas, né, que seria da Fórmula 1 sem as pistas, né, Bruno Aleixo? Seria a Fórmula 1 do circuito de rua. Seria do automobilismo. Se fosse só circuito de rua, né? Vamos falar sobre isso também. Tem circuito de rua para a gente discutir também. É claro que pistas, né? A gente sempre fala isso aqui no café, né? E é importante também o pessoal ter ciência, né? Não é uma pista que faz uma corrida boa, uma corrida ruim, né? Assim, é muito a categoria, né? A gente vai citar alguns exemplos aqui de pistas tidas como ruins, que sempre deram boas corridas. A Hungria, por exemplo, é uma pista que não tem nada de especial, mas sempre tem corrida boa na Hungria, né? Então, depende muito de como que a Fórmula 1 casa, né? Com o circuito e tudo, e a gente tem no calendário desta Fórmula 1 de 2024, isso é interessante, né? A gente começaria falando sobre isso, algumas pistas que têm ligação com o passado da Fórmula 1, que estão na Fórmula 1 desde os seus primórdios, né? E continua até hoje, por exemplo, Silverstone, né? A Fórmula 1, antes de você citar algumas, Bruno Aleixo, a Fórmula 1 hoje ela se equilibra na balança, né? O que ela mantém de circuito histórico, porque ela sabe que precisa, porque se dependesse desses comandantes, né, o Bruno Aleixo, a Fórmula 1 ficaria entre Las Vegas, Miami, Sudeste Asiático, Oriente Médio, faria o campeonato inteiro no Oriente Médio. Deixasse, mas eles sabem, né, que o peso histórico é muito importante. Então hoje o calendário vive esse equilíbrio, ele vai inchando, ele vai crescendo, de circuitos evidentemente, né, novos, de vez em quando volta para como os Zandvoort, mas que já está indo embora, né, renovou até 2026 e a própria organização já disse que é o último ano, faz 2026 e acabar em 2025. Renovou por mais um ano, mas já com os organizadores já dizendo que é a última, depois não vão fazer mais. Então, Bruno Aleixo, é esse peso histórico, né? Você tem pistas novas, pistas antigas, mas que não podem jamais deixar de estar no calendário. Monza, Silverstone, cita umas aí, vai, Spa-Francorchamps, são pistas que Silverstone, Monza, Spa-Francorchamps, Interlagos, né? Interlagos. E outras formações, mas já tem muitos anos que está na Fórmula 1. Não é tão antiga quanto essas, mas tem um peso histórico enorme, né? Suzuka, que também não é tão antiga quanto essa, mas tem um peso histórico, né?
Mônaco, você falou Mônaco? Mônaco, mas é que Mônaco é circuito de rua, né? Mas é Mônaco, Mônaco é um né? capítulo à parte na É um pauta. capítulo à parte, é. Enfim, são muitas pistas que estão no calendário. Às vezes a gente tem a impressão de que as pistas históricas saíram, né, do calendário, mas não, o calendário tem muitas pistas históricas. A Áustria é Sim, uma pista que tem muitos anos na Fórmula 1. sim. A Holanda, que vai sair, né, por sinal agora, também teve uma fase já há muitos anos já que participava da Fórmula 1, né? O México, né, no Autódromo Hermanos Rodrigues, que muito modificado, mas tá aí até hoje, né? Agora, das pistas novas, né, tem Tá muito as modificado, não. pistas... Eu acho que o Hermano Rodrigues é pouco modificado, só que a modificação é grave, que A é a modificação é modificação grave. do final da volta, que era uma beleza e hoje é uma coisa É, estapafúrdia, né? porque você tinha... Apesar de que, vamos falar a verdade, né, o Fábio Campos, aquela curva peraltada aí por esses carros hoje seria feita pé embaixo sem praticamente fazer força, né? Os caras iam conseguir fazer aquilo ali. Porque não seria ondulado Aí seria como pé era. embaixo, não. Não sei se seria pé embaixo. Eu acho que seria. Eu sei Seria lá. parecido com a parabólica, embora a angulação um pouquinho diferente. E a parabólica não é pé embaixo, né? A gente tem que fazer uma entrada ali. O problema do problema tem uma que está anotado aqui na pauta, grandes curvas ou curvas marcantes. Então a gente já só puxando, vamos falar da peraltada. A peraltada, Bruno Aleixo, ela não tem, ela sumiu porque ali atrás é cidade pura, digamos assim. Então você já tem casas logo ali coladas, não tem como criar uma área de escape. Então Maior. não tem como criar área de escape, ponto. Ela não tem área de escape. Uhum. Ela é um circuito oval ali, se você for analisar só a peraltada, Sim. ou a ex-peraltada, né? A solução que eles criaram é excelente do ponto de vista comercial, porque tem lá uma arquibancada que pega lá o final da volta, fica uma coisa de estádio, uma coisa bonita, mas tecnicamente é uma coisa lamentável, né? Aquilo ali, o trecho é pobríssimo. A Fórmula E usa a peraltada, só que ela dá a volta no estádio e contorna ali e já entra na peraltada para fazer. Ela não vem na reta. Mas enfim, é uma curva. A gente está aqui hoje para fazer isso, né? Lembrar de alguns, não só de pistas, como de curvas que também são marcantes e memoráveis. Mas o resto do circuito é igualzinho, Bruno Aleixo, é igualzinho. É mais ou menos aquela parte final também, antes de chegar na peraltada, ela tinha mais S's, né? Ela era composta por, acho que aquele S ali tinha umas 2 pernas a mais. Pegar o circuito antigo, você vai ver lá. Mas tudo bem, aquilo ali é uma modificação que até acho que ficou legal, tudo sem problemas, assim. Tudo bem, acho que é uma pista boa, assim, mas realmente essa parte da peraltada ficou devendo, né? Agora, o calendário atual também é composto por pistas, né? Que vieram integrar a Fórmula 1 num momento em que a Fórmula 1 começou a adotar grandes estruturas, né? Então você tem, por exemplo, a China, né? Que entrou nesse momento aí. Você tem Singapura, que também é um caso à parte, porque é um circuito de rua, né? Abu Dhabi também entrou em 2009, né? Abu Dhabi, né? São as pistas nós aí, temos. especialmente. Não pode completar, diga. Não era isso, assim, falando dessas pistas que entraram depois para abrigar essas estruturas enormes, né? Que a Fórmula 1 passou a ter dos anos 2000 para frente, né? A gente tem hoje a adoção dos mega autódromos, né? Que são os autódromos ultramodernos de áreas de escape enormes, que também é uma discussão, né? Que muita gente tem. Os autódromos que têm uma estrutura avassaladora, invejável, você está citando a China, o Bahrein, enfim, você tem os mega autódromos, né? Os super autódromos que foram criados recentemente, então a maioria está no calendário ainda, aquele da Índia, a gente citou num desses nossos programas especiais, né? Era um super autódromo também, né? Não estou nem entrando nos autódromos de rua. Então você tem você teve essa onda de países que investiram muito pesado. Né? A Malásia, que é uma pista que já saiu, mas que investiram em super autódromos absolutamente caros, muito caros, e passando ali uma imagem do país, que é essa questão que a Fórmula 1 tem, que a Fórmula 1 traz, e alguns ficaram, alguns não. Mas hoje o que a gente tem? Mega autódromos, circuitos de rua, novos e antigos, e os circuitos tradicionais. Né?
Tem alguma categoria que eu esteja esquecendo? Então hoje o calendário é meio dividido nesses 3 esquemas, digamos assim, né? Só uma coisa que eu estou vendo aqui no calendário que a gente esqueceu de falar, né? Diga. Que é Imola, né? Imola é um circuito histórico que está até hoje, que voltou na pandemia, né? Tem que lembrar que Imola integrou o calendário da Fórmula 1 por causa da chegada da pandemia, né? Todo mundo se lembra aí como foi, né? Teve corridas que caíram, aí teve rodadas duplas em circuitos e tal, e alguns circuitos entraram para integrar. Dentre eles veio Imola, aquela pista de Portugal, né? Portimão, e o nome daquela outra? Teve mais, Mugello. o Qatar entrou por isso, Mugello. o Mugello foi aquela pista que fez também aquela corrida. Turquia também entrou por isso. Turquia volta por causa disso também, né? Voltou por isso. O que mais? Agora, dessas todas aí... o calendário aqui de 2020, quer ver? Vai, fala, diga. Dessas todas aí, a única que ficou, além do Qatar, que vocês tomou, o Qatar entrou depois, né? Dessas todas aí, a que ficou mesmo foi Imola, né? Que é a piorzinha, assim, eu acho, né? Assim, em termos, atualmente, né? Em termos de traçado, acho que é a pior, né? O que a gente tinha? O que a gente teve nessa, como você falou, tinha rodadas duplas, né? Corrida 2 vezes na mesma pista, 2 vezes em Silverstone, 2 vezes na Áustria. Você tinha a Rússia, né? Essa não deixou muita saudade. O Qatar entrou em 2021 mesmo, se não estou enganado. E aí você teve Turquia, como você já lembrou. Teve, deixa eu ver, as outras aqui que fazem parte, normal, Azerbaijão, Mônaco, todas normais. Aí você Portugal e Emília-Romana. Você teve essas em 2021, só que eu tô olhando 2021. Sim. 2020, aí você coloca Nürburgring, que voltou em 2020 apenas para fazer aquela corrida, aquele frio. Era a corrida chamada Eifel, né? Eifel, enfim, não sei a pronúncia em alemão, mas é a região ali, né? Que houve essa questão. E a Toscana, que foi Mugello, que também entrou. Aí você teve 2 corridas no Bahrein, enfim, toda aquela questão. Então o calendário teve esse grande asterisco, né? Fazer o calendário da Fórmula 1 na época da pandemia foi uma grande adversidade. O Qatar acabou vindo para ficar, fez um contrato, muito dinheiro, os caras pagaram, fecharam 10 anos de Fórmula 1. E a situação de Imola foi que entrou também sem pagar nenhuma taxa, naquele esquema que a Fórmula 1 precisava, só que houve um esforço da região para manter o circuito, não só da região, como do governo. As pessoas brincam, né, que o Grande Prêmio de Imola tem um nome muito grande, né? Grande Prêmio na Emília-Romana, aí tem patrocinador, aí tem Made in Italy, que também é patrocínio, mas também tem questão do governo. Então, enfim, foram três uniões ali, região da Emília-Romana, governo da Itália e patrocinadores, empresas privadas, que aí esse grande prêmio ficou. Mas também já está indo embora, viu, Broleixo? Eu acredito que não deva ter muito tempo de vida, porque a sanha para entrar é muito grande, né? É muito alta, muito forte. Mas, Bruno Aleixo, pra gente... Imola. Oi, diga, não, fala. Não, é que só para falar que Imola não era uma pista ruim, né, historicamente. O problema foi as mudanças que eles fizeram lá depois do que aconteceu em 1994, né? Que infelizmente tornaram a pista muito travada e muito estreita, e com esses carros que começaram a ficar muito grandes, né? Principalmente a partir de 2017, né? Os carros basicamente não cabem na pista, né? Então não é nenhuma questão de traçado mesmo, é uma questão que o carro não cabe. Então a pista não serve para a Fórmula 1, eu acho. Sim. Então o Bruno Aleixo falou, né? Uma coisa interessante, que a gente tem hoje. Os circuitos históricos, eles estão presentes. Claro que a gente vai explorar aqui, a gente vai achar um ou outro. O Bruno Aleixo está com uma folha impressa, por isso que ele está olhando para baixo, tá, gente? Temos aqui, pessoal, folhinha. Mostra aí para a galera. Olha lá, ele imprimiu uma folha com todos os circuitos, então ele fica ali olhando. Tal qual os Incas. Usei uma impressora com papel. Então, ele é um rapaz tecnológico. Então, mas só para pegar um ponto que você falou que é importante, Bruno Aleixo. Os circuitos históricos, grandes históricos, eles ainda estão no calendário. A gente vai achar, né, sempre alguém vai lembrar de um circuito ou outro. Sim, a gente vai abordar circuitos do passado que já saíram. Mas se a gente analisar o grande circuito da Fórmula 1 atual, vou fazer essa pergunta para o Bruno Aleixo. Mas a gente tem, falando de história, não estou falando da pista, não. Vou perguntar da pista, dos traçados para o Bruno Aleixo. Mas a gente tem em termos de história, a gente tem, como o Bruno falou, a gente tem Silverstone, a gente tem Itália, a gente tem Bélgica, a gente tem Mônaco, gostem ou não, a gente tem Espanha,
Então a gente tem muito, embora a Espanha, o circuito seja um pouquinho mais moderno, né? A Fórmula 1, a gente discute muito o tamanho do calendário. A Fórmula 1 discute, né? O público às vezes participa dessa discussão, jornalistas discutem muito o tamanho do calendário, né? Gigantesco que a Fórmula 1 tem hoje, exaustivo. Mas o lado, sei lá, bom, vamos dizer disso, é que caíram poucos circuitos históricos, dos que queriam mesmo ficar. Porque tem circuito que fechou, tem circuito que o país não quer mais ter. Por que Hockenheim não está? Alguém pode estar falando, porque Hockenheim, Alemanha, Nürburgring, porque o país não tem ali quem pleiteie, quem reivindique. O país meio que saiu, deixou sair. Então, os circuitos históricos estão. A Fórmula 1 tem uma gama de circuito histórico muito valiosa, muito poderosa, e que não pode deixar perder. Porque o que a Fórmula 1 faz, por exemplo, com o Spa-Francorchamps, eu considero irresponsabilidade, porque a Fórmula 1 meio que não está nem aí, embora Spa está voltando a ter uma condição de ficar mais tempo no calendário. Mas nesses últimos anos, né, Brolis, é a renovação por um ano, perigo de sair, notícia de que quase certo de que ia sair, agora se estabilizou de novo. Mas temos circuitos históricos em profusão, Brolis, né? É isso aí. Spa-Francorchamps, você acabou de falar, acho que não falei, né, quando a gente estava falando aqui da lista, né? Das pistas do atual calendário, qual que você acha assim a mais? Eu acho que eu já sei a resposta, mas vou perguntar. Qual que você acha mais assim espetacular? Eu ia perguntar para você primeiro, porque eu sou suspeito para falar, né? Eu, como já fui à Bélgica, já fui a Spa-Francorchamps várias vezes, é uma pista que eu, por ter conhecido, por entender ali como que é a questão, o quão grande é aquilo ali, né? A gente vê na televisão, mas quando você está ali presente naquele negócio enorme, você está de frente para o Rouge, você sente um peso histórico, né, da curva. Então, eu acho que. E não é só por causa disso, não. Estou colocando aqui a opinião pessoal. Eu achei que você ia falar que era o Bahrein. Você gosta do Bahrein, não, né? Isso calma. Porque você perguntou a minha preferida, né? Você perguntou a minha. Sim. Né, a que eu acho a mais marcante. Não, se a gente for analisar tecnicamente traçado, Bélgica também vai estar muito bem cotada, porque é um traçado muito interessante, muito dinâmico, muito rápido, não só belo, mas desafiador está cada vez menos, né? Porque o carro está cada vez mais. O Rouge hoje virou uma coisa de pé embaixo. Isso é grave. Isso é grave. Isso é uma coisa que nesse podcast a gente tem que discutir, porque isso é grave. Então, eu acho que a pista a mais marcante, acho que você usou essa palavra, se eu não estou enganado, a mais marcante é Spa-Francorchamps, porque tem esse peso histórico, porque é muito interessante você ver o público nessa pista, tem um perfil diferente de outras pistas que eu já fui. As pessoas vão para a pista muito para curtir a pista, não só para assistir a corrida, sabe, Bruno? Para ficar ali focada na corrida. As pessoas vão muito para curtir a pista, as pessoas vão, me lembro claramente, da primeira vez que eu fui, eu estava num desses ônibus desses ônibus que leva e traz do autódromo mesmo, esses ônibus especiais, me fugiu a palavra aqui. Enfim, tem até em São Paulo também, né? Os bolsões lá, aí o ônibus leva atrás, enfim, esses transportes oficiais, digamos assim. E eu me lembro claramente, eu vi gente inglês, o francês, que eu não entendo, mas as pessoas falando o Rouge, falando Radion, falando o nome das curvas, conversando sobre isso, contando histórias sobre isso, mesmo sem entender exatamente o que todo mundo fala, você sabe que eles estão falando ali da pista, né? Pegando mapa, um apontando para o outro. Então, a Bélgica é muito legal, é uma experiência que quem puder ir, vá, porque é uma experiência que envolve muito mais do que você ir lá e assistir uma corrida. Você vivencia uma aventura, até porque a pista é muito, muito distante, eu sempre falo no meio do nada, mas é um clima de autódromo diferente dos outros que eu já fui. Mas se você quiser, eu falo dos circuitos, mas fala a sua preferida também, depois a gente fala dos traçados. Estava olhando aqui, e sem pachequismo, né? Vamos tentar não trazer o pachequismo. Não porque nesse caso tem base. Né? Tem base. Eu acho que Interlagos tem uma coisa que é meio inexplicável ali, porque é um autódromo pequeno, acanhado, não cabe os carros direito também, mas tem alguma coisa ali que funciona, né, assim, de uma maneira espetacular, e ano após ano a gente tem corridas em Interlagos que são surpreendentes, diferenciadas, tensas, né? Então acho que Interlagos... Imprevisíveis, né? Exatamente, imprevisível. Eu acho que Interlagos tem um lugar assim especial que a Fórmula 1 não pode abrir mão dele, assim.
mesmo sendo um autódromo que não tem 1/3 da estrutura desses aqui que nós citamos, China, né, Catar, Bahrein. Nem nunca vai ter, né? Nem nunca vai ter. Mas ele tem o que esses outros não têm, que é uma mágica que acontece ali, que a coisa funciona espetacularmente. Me lembro que conversamos sobre isso no estúdio uma vez, uma live pós-GP do Brasil. Na cobertura do GP do Brasil de 2023, né? Que foi Isso, O que acontece com Interlagos? Não tem muita resposta. Mas acontece. Se você analisar, não é uma pista no desenho, não é uma pista atrativa. Ele é um circuito simples, é um circuito... mas tem ali um casamento daqueles desníveis com o clima maluco, sabe, assim, não sei, é uma coisa estranha que acontece em Interlagos, que sempre acontece coisa boa, né, sempre dá corrida boa. Então, eu acho que desse calendário atual, né, tivesse que salvar uma pista, salvaria Interlagos, e não é pachecada, não, é pela pista mesmo, né. Não, agora, se você pegar nos últimos anos, as melhores corridas do ano, você vai colocar Interlagos ali entre vários desses anos, 2021. Tanto que você pensa em sprint, né? Sprint race, você pensa em Interlagos. É a única que teve em todas, né? A única que teve sprint em todas, né? Então, existe aí um casamento técnico, uma questão de asfalto, uma questão de traçado, uma questão da altitude de São Paulo. Tem que ser feito um estudo pelos engenheiros, não por nós. Mas existe um casamento. É o desenho da pista. Sim, igual eu tô falando, o desenho da pista, ele é simples no visual, mas ele casa ali, a subida dos boxes, toda aquela subida íngreme que o cara sai da junção, né? A freada do S do Senna é uma freada que o cara tem que se esforçar, é exigente. Aí você tem ali a reta oposta, né, que vai ficando cada vez mais curta para esses carros de Fórmula 1, mais estreita. Aliás, o Bruno já andou em Interlagos, ele pode até dar esse depoimento. Dirigir Interlagos, é uma experiência bem interessante. Dirigir não, pilotei. Fala direito, pilotou, não dirigiu. Não, infelizmente não posso mentir para o ouvinte, né? Por nosso espectador aqui. Deu uma voltinha lá. Mas existe uma química muito interessante. É como você falou da Hungria. Só que a Hungria não é a pista toda, Interlagos é a pista toda. Né? Interlagos acaba gerando esse casamento do setor 2, né? O setor ali do miolo, que a gente chama, né, em português, o miolo do circuito. E aí os outros são pé embaixo. Então, algumas pistas fazem isso? Fazem. Tentam fazer isso? Tentam. Mas Interlagos casa muito perfeito. Então é uma pista, sem dúvida nenhuma, não é nenhum exagero você colocar como a pista que rende, a Fórmula 1 mais rende, junto com o Bahrein, embora, né, nos últimos anos tenha sido um pouco, não tão do mesmo nível, mas se a gente pegar tudo que o Bahrein já produziu, em termos de qualidade de corridas, não estou falando de história, não estou falando disso. Interlagos e Bahrein, para mim, são as pistas que a Fórmula 1 consegue extrair alguma coisa boa, independente do clima. Alguma coisa acontece nessas pistas. O Bahrein é estudado, o Bahrein tudo bem, ela pega as características do carro atual, né? A freada não ter curva de alta, ela acaba tendo ali uma questão técnica planejada. Interlagos não, Interlagos foi feita 200 anos atrás, modificada ali no começo dos anos 90, né, Bruno? E até hoje casa muito bem. Eu fui... Quer falar mais alguma coisa do calendário atual ou podemos entrar aqui numa listinha de pistas históricas? Não, eu quero que você, antes, eu quero que você dê o depoimento de como é andar em Interlagos. Você quer que eu fale o que eu quero? Sim. Não, porque assim, ó... O que você achou? O que te surpreendeu? O que foi diferente de você ter... Não, deixa eu explicar. Eu participei de um evento em Interlagos e aí tinha uns carros lá, mas é carro de rua, né? Pra gente andar e tudo. Aí dei umas 3 voltas lá com o instrutor do lado e tal. E assim, a primeira coisa é que nenhum simulador consegue reproduzir exatamente como é uma pista real, né? Prestem atenção no que está dizendo Bruno Aleixo. Eu fiquei um pouco impressionado porque eu já andei em Interlagos em simuladores, né? Em simuladores variados, né? Mas quando eu andei a primeira vez na pista de verdade, eu achei a pista estreita demais. Muito, muito estreita. Não passa essa sensação, né, de ser tão estreita. Outra coisa, a parte das subidas íngremes e tudo, gente, vocês não têm noção o que é a subida do café.
É uma coisa bizarra. Assim, A entrada da reta principal, né? eu estava num carro de rua e o carro pisando fundo e o carro sofrendo para subir, porque é muito subida, muito subida. Isso também o simulador não consegue reproduzir, né? Isso a gente já falou aqui no café, né? Uma vez eu estava saindo do autódromo e passei ali fora na rua, e é impressionante como você vê a subida da junção ali, é uma parede. Ele é uma parede. Não, e o mais incrível é o seguinte: é cego. Então você não vê a saída. Aí você a gente volta. Já teve acidente fatal ali de Stock Car várias vezes, né? Stock Car, né? Você volta no tempo e vê, por exemplo, aquele acidente de 2003 do Weber com o Alonso, que o Weber bate, fica os pedaços do carro, o Alonso vem e dá no meio de um pneu. Eu não tenho a menor dúvida que ele não viu o pneu. Não tinha, porque não viu, porque não tem como ver. Não é displicência, não tinha como. É uma curva cega. Então é uma pista muito desafiadora, né? Interlagos, assim. Foi interessante. Eu queria fazer um dia. Interlagos tem um programa que você pode pilotar um carro de corrida mesmo, né? Um Fórmula V lá que chama, né? Tinha vontade de fazer isso daí, mas é caro demais. Aí precisa de um planejamento financeiro. Mas o Ricardo Banniman pode ter esses caminhos aí para passar para a gente um jeito melhor de fazer. Aliás, acho que ele nunca deveria. O Ricardo Banniman um dia desse mandou um vídeo para nós no grupo, né, interno aqui do café, uma quarta-feira lá em Interlagos, andando nos boxes, passeando. Uma maravilha esse senhor Ricardo Banniman. É, isso aí. Muito bem, Ricardo Banniman, o grande organizador de campeonatos de kart. Mas é isso sobre Interlagos. Tem mais alguma coisa do calendário atual? Quero. Enquanto isso, você mexe no seu microfone aí, que você deu um esticadão aí na tela e voltou a dar aquela picotada. O que eu queria falar do calendário atual, só para a gente explorar circuitos específicos do passado, tem uma coisa do calendário atual que eu acho relevante a gente falar. Por mais que ele tenha crescido demais, tem essa questão do tamanho, tem a questão das pistas de qualidade questionável, tem a questão de Mônaco, que não cabe mais com a Fórmula 1 atual. Tem várias coisas no calendário. O calendário não é perfeito. Ele não é perfeito. Tem aquela questão que a gente já falou, né? O calendário, como ele é muito grande, a chance de você ter uma disputa por título mundial, proporcionalmente, ela diminui. Uma disputa que se arraste, né? Porque quanto menor o calendário, mais chance de você ter um campeonato embolado. Mas não é isso que define, evidentemente que não. Isso é um fator. Mas o calendário atual, ele tem uma diversidade que é muito rica mesmo. Uma equipe para ser campeã do mundo, nessa Fórmula 1 atual, do efeito solo, da limitação do desenvolvimento, enfim, assunto já tratado no final de 2024, aqui no canal do Café, durante todo 2024, mas no final também batemos nessa tecla. Nessa Fórmula 1, do efeito solo, mais ainda, uma equipe tem que ter uma gama de acertos, uma gama de trabalho para ser campeã, que é o mérito da Red Bull, campeã de verdade, do campeonato que vale, mas também a McLaren, do campeonato que gera recursos financeiros, digamos assim, que é o de construtores. O que eu estou querendo dizer? Você passa por uma variedade de circuitos hoje muito grande, muito ampla, e isso tem o seu valor, tem o seu peso. Então você tem que ter, o que a gente viu nesse final de ano? Las Vegas, se não me engano. A Red Bull não tinha asa para Las Vegas. Nem Las Vegas, nem Monza. Que são praticamente ali as duas pistas que você tem que tirar o máximo de asa. Você pode correr sem asa mesmo. Sem asa, eu ia falar mesmo, não é literalmente, mas a asa mais flat. Então a gente viveu essa situação. Em 2023, quem passou por essa situação foi a McLaren, que também não tinha essa asa totalmente flat e fez um grande prêmio da Bélgica com uma estratégia alternativa. Isso casado, claro, com o limite de orçamento. Mas essa variedade do calendário explora muito das equipes. E dos pilotos, claro, também. Então você tem hoje essa questão positiva que eu queria deixar, Bruno Alexandre, antes da gente seguir aqui na pauta. Hoje o calendário, ele tem todas as coisas que você pode, várias coisas que você pode discutir. Mas para ser campeão do mundo, para vencer na vida, digamos assim, você tem que atuar em circuitos que tem frio, que tem calor, que tem muita curva de alta, outros que não tem. Você tem toda a gama de acerto. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. É que assim, não é que o calendário ele acontece por acaso, né? Existe um raciocínio ali por trás daquelas pistas que estão ali, né? Justamente para tentar
fazer esse tipo, para tentar dar esse tipo de alternância, assim, né, no campo de força. E a gente viu que funcionou em 2024, né? Assim, importante falar como funcionou em 2024. Teríamos tido um ótimo campeonato decidido no final se a gente não tivesse tido aquela arrancada inicial da Red Bull, né? Sim. Que com um carro muito mais favorável, muito melhor, muito mais rápido, né? Conseguiu chegar, conseguiu proporcionar que o Verstappen pudesse ficar administrando até o final do ano, né? Poderíamos ter tido um campeonato de 2024 muito mais interessante, muito por causa disso aí que você descreveu, né? Agora, o que é muito mais interessante... Só antes da gente seguir em frente, hoje o calendário é o que sustenta a Fórmula 1. Por que o calendário é grande? Porque é o que dá mais dinheiro para a Fórmula 1. Né? As duas maiores receitas da Fórmula 1, é o calendário e os direitos de transmissão. E hoje, as pistas renovam. Não sei se você reparou, Bruno Aleixo. As pistas renovam hoje. Praticamente não existe mais renovação por 2, 3 anos. As pistas que renovam hoje renovam por 5, por 8, por 10. Essas do Oriente Médio é tudo 10 em 10. Né? Então, a Austrália vai até 2038, se não me engano. Por quê? Porque ninguém quer sair. Hoje, sediar uma corrida de Fórmula 1 é um enorme e ótimo negócio. Pós-Netflix, pós-pandemia, tudo isso que a gente discute aqui o ano inteiro. Né? O dinheiro da Fórmula 1 hoje que circula muito alto. Então, as pistas renovam por períodos muito mais longos, pagam muito mais caro, ficam muito mais tempo no calendário. Porque hoje fazer parte do calendário é um grande negócio. Sempre foi, senão não teria corrida em vários países. Mas hoje é um negócio muito mais valioso, porque a Fórmula 1 atrai muito mais atenção. E uma última coisa também, a Fórmula 1 está racionalizando o calendário. Né? Ela está fazendo, a gente está vivendo a época, né, Bruno, em que a Fórmula 1 está, por causa disso que eu falei, ela tem o poder de barganha, porque antes quem batia o pé? Mônaco, Canadá, pistas que batiam o pé, hoje não tem mais essa moral, porque hoje é como se a Fórmula 1 pudesse dizer, se você sair, tem fila para entrar no seu lugar. Então hoje Mônaco tem que ceder a várias coisas, Canadá agora vai mudar, depois de muita resistência. Então a Fórmula 1, por esse poder que ela agora adquire, ela está podendo mexer na ordem, digamos assim, logística do calendário. Ela está podendo aproximar corridas do Oriente Médio, as corridas da América. Na Europa ela sempre foi concentrada ali. Ela está podendo fazer uma questão logística muito mais efetiva que ela nunca conseguiu. E não era necessariamente culpa dela. O país cedia a corrida quando ele quer. Sempre foi assim com o Bernie Eccleston. Eu tô pagando aqui milhões, eu quero sediar a corrida nisso. Então a Fórmula 1 vai para Miami, aí volta para Mônaco, depois voltava para o Canadá. Miami até não, porque é recente. Mas enfim, a Fórmula 1 tinha várias aberrações logísticas que agora ela tá podendo curar, entre aspas, porque agora ela tem poder de barganha. Então ela tá conseguindo mexer e deixar o calendário mais lógico, digamos assim. Sabe o que também é lógico? Lógico é você entrar no nosso programa de apoiadores. Você que está aí assistindo. Muito boa essa. Você que está aí assistindo, não se esqueça de entrar. Tá passando o site aqui embaixo, aqui, ó, que você tem que entrar, não é isso? Ou você pode apoiar via Pix também, mas tem esse apoio aqui. Tem os três aí, né? As três plataformas estão passando aqui na barrinha. Isso. E tem 3 faixas escritas aqui na tela, mas na verdade você tem 4. Você tem Cappuccino, Extra Forte, Premium e tem a Café com Leite. Cada uma de acordo com a sua capacidade, a sua generosidade, como você quiser. Mas o Bruno Aleixo lembrou muito bem. Se você gosta do nosso conteúdo, apoie o nosso trabalho, porque é muito importante. E você pode apoiar da maneira que você quiser. Você pode fazer por boleto no Apoia-se, pode ser no cartão de crédito no YouTube, pode ser diretamente via Pix. Cara, quero apoiar via Pix. Você pode não só programar, cara, todo mês tá pronto, tá feito. Como se você não quiser programar, você escolhe a data e a gente te manda um lembretinho. Dia 20. Você se situa ali, não precisa pagar, não é boleto, não tem problema de atraso, não tem nada disso. Mas enfim, são as maneiras que a gente tem de... A gente tá gravando, né, Bruno Aleixo, encerrando um ano que foi vital, porque uma enorme parte dos nossos apoiadores migrou para o Pix. Então, o que o Café deixou de pagar de taxa disso foi como se entrassem 5, 6, 7, 8 novos apoiadores, sem que eles necessariamente tivessem entrado, só pela forma de apoio. Mas você apoia da forma que você quiser, na faixa que você quiser. Tá na descrição do vídeo, né, Bruno Aleixo? Para quem quiser saber mais, ou entrar em contato com a gente no e-mail, cafécomvelocidade@gmail, também tá aqui na descrição, para esclarecer quaisquer dúvidas, senhor Bruno Aleixo. Muito bem, seguindo aqui no nosso
na nossa programação aqui do nosso especial, eu peguei aqui uma listinha, como já mostrei para vocês aqui. Mostra de novo, que maravilha, olha lá, ele rabisca, ele, né? O cara tem impressora, gente. Quem tem impressora hoje em dia? Assim como faziam os maias, aqui estou eu com a minha listinha em papel e a minha caneta Bic, e eu estava vendo aqui como teve circuito na história da Fórmula 1, né? A gente se perde aqui, né? Você falou um número aí, foram 78, né? Tem um número de 78 aqui, mas na lista tem circuito que tem novo nome, né? Então existe uma dualidade nisso aí, né? Tem circuito que entra 2 vezes, porque muda o traçado e tal. Mas tem circuito assim que a gente... Estou vendo um aqui, circuito de Pescara. Pescara na Itália, 1958, se não me engano. 57 está escrito aqui. 57. O desenho parece um triângulo, assim, é bem interessante, assim, né? Mas eu fui marcando alguns aqui aleatórios para a gente conversando sobre, aí vamos falando também das curvas históricas que o Fábio citou e tal. Mas, por exemplo, um que eu circulei aqui que chama atenção é o seguinte: Donington Park, que é engraçado, porque é um circuito que é tradicional no automobilismo, né? Sim. Mas que só sediou uma corrida de Fórmula 1 na Muito história, bem lembrado. que foi em 1993, de vitória do Ayrton Senna, com aquela volta. Acabou sendo muito marcante, por isso ficou gravado. Muito marcante. Eu tenho a impressão de que a sensação de que teve várias corridas em Donington Park, mas não, foi só uma, aquela em 1993, com aquela volta, né? A primeira volta lá do Senna, que ele larga em quarto, cai para quinto, ultrapassa todo mundo e fecha a primeira volta em primeiro e ganha a corrida, sei lá, com uma volta de vantagem, né? Uma corrida que chove, tava um frio, né? E uma grande corrida do Rubens Barrichello, que a gente tem que lembrar também, né? Se o Senna fez uma grande primeira volta, o Rubinho também fez uma grande primeira volta. Acabou abandonando no fim, né? Com problema lá na bomba de gasolina, né? Tem uma coisa, Bruno, rapidinho, né? Você falou muito bem, Donington não tem tradição nenhuma na Fórmula 1. Mas é um circuito tradicional do automobilismo, sim, sem dúvida nenhuma. Agora, tá até na pauta aí, alguns números, detalhes interessantes com Fábio Campos, mas eu vou aproveitar e vou antecipar. Circuitos que sediaram uma corrida só. Tem uns nomezinhos aqui interessantes para pegar esse gancho que você tá abrindo aí. Por exemplo, Zeltweg, na Áustria. Você tem Sebring, né, que é um circuito muito tradicional do automobilismo americano. Né, até hoje tem lá as 12 horas de Sebring, né? Sebring, né? Como se escreve. Também sediou uma corrida só de Fórmula 1. Riverside, Pescara na Itália, teve um grande prêmio. Mugello, esse a gente viu, foi em 2020. Tem um circuito em Portugal, o circuito de Monsanto, que sediou uma corrida só. Le Mans, Bruno Aleixo, sediou uma corrida da Fórmula 1. Le Mans. Olha aí. É sempre bom lembrar. Muita gente sabe disso, mas muita gente talvez não saiba. Le Mans sediou uma corrida, não era às 24 horas, tá? Só para saberem. E aí você tem Dallas, essa dos tempos de Bruno Aleixo. Né? Você tem aquele circuito de Eivos na Alemanha, que é uma coisa meio improvisada lá, uma coisa meio... E a gente teve uma corrida no Marrocos, cara. A Fórmula 1 fala tanto de voltar à África, né? A Fórmula 1 já correu, fez uma corrida só no Marrocos. Também lá nos 58, tô vendo aqui na minha listinha. Tempos de Bruno Aleixo. Grande. Muito bem. Então vamos lá, vamos continuar. Então falamos aqui de Donington Park, que não é também, vamos falar a verdade, estamos aqui para falar a verdade, não é um traçado também particularmente... Não é essa coisa toda. Coisa toda, né? Mas a gente tem a memória afetiva, né? Que o Senna ganhou lá com aquela super volta, né? Agora, uma outra pista que sediou 2 corridas. Vamos lá, circulei aqui. Grandes circuitos do passado, vamos ver, vamos lá. Também não muito interessante, mas é uma pista que acabou se tornando marcante, que é Aida, no Japão. Você lembra dessa, ô Fábio Campos? Eu lembro demais, porque foi ali na época do Senna, mas eu não acho que ficou marcada por nada. O que marcou essa pista? Bom, Schumacher ganhou o bicampeonato lá, 95. Garoto, né? É verdade, hein? Mesmo bicampeonato assim Schumacher. Mas verdade, a corrida de 94, além de ter sido a última prova, né, do Ayrton Senna, né, porque na prova seguinte em Imola aconteceria o acidente, também foi lá que o Rubinho conseguiu o primeiro pódio dele. Todo mundo se lembra dele, que subiu no pódio e tal. Foi bem marcante isso daí. Mas a importância histórica mesmo é por causa do título, né? O bicampeonato do Schumacher foi lá em 95. Mas uma pista horrível, traçado, né? Qualquer nota, né? Sim. Muito bem. Marquei uma outra. As mais grandes circuitos temos aqui. Né? Pode falar.
Na hora que eu falei, na hora que eu cliquei, Sumiu sumiu. a lista. Sumiu a lista. Mas peraí, eu já tô reabrindo ela aqui. Peraí. Um instantinho só. Tem, assim, a gente consegue. Eu consegui aqui organizar uma lista por países. E é muito interessante, né? Porque tem países como a França, que já sediou muito grande prêmio. Teve muitas pistas diferentes. Manicourt, Paul Ricard, em Reims, né? Reims-Gueux, Dijon-Prenois, Dijon-Prenois, Rouen-les-Sarthes, Clermont-Ferrand, Le Mans, como eu já citei. Então, olha só, a França teve uma variedade de 1, 2, 3, 6, 7 autódromos. A Itália teve 4. Uma curiosidade também sobre pistas. Aí. Monza, Imola, Pescara e Mugello. O Japão teve 3. Essa de Aida, que o Bruno está dizendo, que é marcante só para ele. Fuji e Suzuka. Fuji e Suzuka. Fuji a gente viu. Eu marquei Fuji aqui, ó. Oi? Marquei Fuji aqui. Marcou Fuji, né? Também é uma boa pista pra gente falar. Bem legal. Esse é legal, essa pista aí, viu? Essa pista eu gostava muito. De Fuji? É uma retona, né? Mais nada. Não, mas era legal, o lugar era bacana, né? Os pés ali do Monte Fuji, né? E só pra terminar essa lista assim, de países que tiveram diversas pistas, né? Rodízio de pistas. A Espanha também tem 6, se não me engano. A França tinha 7, né? Que eu falei. Tem Barcelona, Jarama, Releza da Fronteira, teve Valência, Montjuïc Park, que é ali em Barcelona, enfim, já visitei essa pista, já visitei esse lugar, né? Pedralbes também, que foi uma pista falada. Agora, o circuito, o país que mais teve rodízio de pistas é os Estados Unidos. A Inglaterra, antes de falar, a Inglaterra, que você pode falar, poxa, a Inglaterra, o país que mais sediou corridas, não é isso? O país que nasceu a Fórmula 1, a Inglaterra só cedeu 4 vezes, só teve 4 circuitos. E um deles é Donington, que foi só por uma. Então, se você tirar Donington, que foi aquela... Dizem que foi uma chantagem do Bernie Eccleston para negociar mais dinheiro com o Silverstone, aí colocou Donington. Enfim, você tem Silverstone, Brands Hatch, que é um circuito também muito legal, bem bacana, e Entry, que hoje é até nome de curva em Silverstone, o circuito de Entry, que também estão só essas 4. Agora, só para fechar a estatística, então, Bruno Aleixo, os Estados Unidos sediaram corridas em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pistas. Mas isso é meio que tentativa da Fórmula 1 de conseguir emplacar uma corrida legal nos Estados Unidos. Eles meio que tentaram de tudo. É o poder econômico do país, né? Que pode sediar a corrida em 12 pistas diferentes. Circuito de rua. Aí montaram um circuito no estacionamento, que era lá em Las Vegas, inclusive, né? Aí puseram Indianápolis na jogada, fizeram corrida no circuito misto de Indianápolis, né? Mas eu tenho a impressão que acertaram quando entrou o circuito de Austin. Aqui, ó, deixa eu passar a listinha então das 12, só para passar a informação certinha. Watkins Glen, muito tradicional essa pista, grandes circuitos históricos que não fazem mais parte, eu coloco... Primeira vitória do Emerson, não é isso? Verdade. Eu coloco o Watkins Glen, Indianápolis, nas 2 versões, né? Eu costumava adorar, quando novinho, o fato de que as 500 milhas de Indianápolis fizeram parte do calendário da Fórmula 1. À medida que eu fui aprendendo, eu hoje acho uma aberração, eu detesto, porque ninguém ia disputar. Era simplesmente nomenclatura, era simplesmente oficialização. Estava lá, né? Só os caras que disputavam eram os caras dos Estados Unidos, só piloto americano. Uma vez o Jim Clark foi, teve um ou outro que foi, teve umas exceções. Mas basicamente não era que o circuito da Fórmula 1 ia lá fazer as 500 milhas de Anápolis, o circo, melhor dizendo. O circo da Fórmula 1 ia lá fazer as 500. Não, era corrida americana que contava. Então é uma aberração. Então você vê uns pilotos lá na lista de pontuação do campeonato, que foi de 50 a 59, os caras que só fizeram em Indianápolis. Não tinha nada a ver com o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Resumindo, uma aberração grotesca. É grotesco o fato das 500 milhas. Eu cresci adorando, olha só as 500 milhas de Fórmula 1, olha que casamento. Era grotesco. Só simplesmente computava para o calendário da Fórmula 1. Não tinha intercâmbio praticamente nenhum. Não tinha nada a ver. Os caras simplesmente pegavam os caras dos americanos e computavam como se tivesse disputado uma corrida de Fórmula 1. Um absurdo. Mas enfim, então só para passar a listinha aqui, Austin já tem 12 corridas, viu, seu Bruno Aleixo? Já está ficando tradicional. Sim. Uma que eu tenho certeza que o Bruno Aleixo adora, que é Long Beach, que foi muito tempo. Long Beach, marquei aqui também Long Beach. Foi sede. Detroit, dos tempos de Bruno Aleixo. Detroit e Phoenix, né? Vou botar as 2 aqui. Phoenix era ruim demais. Nossa senhora, traçado Detroit péssimo. Não, Detroit era boa, você acha? Detroit? Mais ou menos. Detroit não é muito da minha fase. Não. 89, 89. Detroit da minha fase é o da Indy, mas também era ruim. Muito ruim. Sim.
que correu muito ali, muito tempo num traçado parecido, né? Num local Sim. parecido. É. Então, só completando a lista, Miami, circuito novo. Aí, por isso que eu falo que a lista tem umas pegadinhas, Bruno Aleixo. Você tem o Las Vegas e o Caesar Palace. Las Sim. Vegas na estatística aqui como a nova Las Vegas, que a gente assiste 2023 e 2024, e o Caesar Palace, como o Bruno falou, é o estacionamento do hotel chamado Caesar Palace. Exatamente. Muitos sites da história da Fórmula 1 computam como Caesar Palace, o local, como se fosse a cidade. Mas, enfim. Sebring, como eu já falei, Sebring, para os íntimos, Riverside e Dallas, também, que foi um grande prêmio só, Dallas, né, em 1984. Dallas foi aquele ano do Grande Prêmio que tava um calor, né? Todo mundo, os pneus estourando, o motor estourando, o Mansell chegou desmaiado, né? o asfalto derretendo. É um daqueles casos, aconteceu, né? É um daqueles casos em que a Fórmula 1 não volta mais para o lugar por questão técnica. Exatamente. Bom, você já foi passando a lista, ó, eu marquei aqui Fuji, porque eu lembro muito das corridas de 2007 2008, como a chuva, né? Tempestade, o Alonso deu uma pancada lá em 2007 com a McLaren, né? O pega entre massa e cúbica, né, Bruno? Pega entre massa e cúbica em 2007, né? E a vitória do Hamilton, né? Aliás, uma vitória do Hamilton daquelas de estilo Verstappen no Brasil, né? Assim, 2008, debaixo né? daquela chuva, detonou lá. É verdade. E em Fuji, né, na versão antiga de Fuji, a gente teve a decisão de título de 1976, histórica, entre Niki Lauda e o James Hunt, né? Foi retratado aí no filme Rush, que falaremos ou já falamos, né? No nosso falaremos ou já falamos. Falaremos ou já falamos. Tá na grade, só para explicar para quem está chegando agora, tá na grade de especiais. Nós estamos gravando numa ordem, mas os programas vão entrar em outra ordem, necessariamente. Tá entre essas um pouco de cinema, um pouco de Fórmula 1 e cinema, que é uma pauta sacada sensacional de Bruno Aleixo, que eu sempre quis fazer aqui no Café, mas faltava Bruno Aleixo, o nosso cineasta barra piloto barra kartista. Faltava alguém ter a coragem de propor. Aí, isso, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Não enxergando o impossível, ele foi lá e fez. Sensacional. A minha listinha aqui está numa ordem totalmente aleatória. Não, vamos falar aqui. Tá? Então eu marquei aqui, ó. Eu marquei uma aqui, que essa está no circuito atual, e eu acho que é uma pista muito legal, uma pista de rua, que é o circuito de Baku, que eu acho que é a melhor pista de rua que a Fórmula 1 já teve na sua história. Assim, é muito já traçado bem feito, desafiador, alta velocidade, técnico, tem uma curva reta sensacional. Que quase que não cabe os carros, que é aquela curva do Castelo lá. Então, tem variação de altitude que não é tão comum, né? É verdade. Incrível essa pista de Baku, acho que deveria ficar na Fórmula 1 anos e anos até quando quiserem, porque é muito sensacional, né? Duas, não só a retona principal, mas a outra reta oposta, né? Depois da curva 2, ali se não tem ultrapassagem é culpa da Fórmula 1. Ali é muito mais da Fórmula 1, porque aquela reta também é muito grande, não é pequena não é do tamanho da reta principal, mas é uma reta muito grande. Mas é um circuito que proporciona geralmente boas corridas, né? Ó, você falou aí de João Prenois, acho que todo mundo vai se lembrar da pista onde aconteceu aquele pega entre o René Arnoux e o Gilles Villeneuve, né? Em 78, talvez? 79. 79, que por sinal é um pega pela segunda posição. As pessoas confundem isso aí, mas aquilo ali é um pega pela segunda posição entre os dois, né? O Arnoux na Renault e o Villeneuve na Ferrari. E essa pista, uma curiosidade, é o seguinte, ela entrava como Grande Prêmio da Suíça, né? Porque já tinha um Grande Prêmio da França, aí tinha uma confusão lá, não sei exatamente o que era, que em alguns anos ela entrou como Grande Prêmio da Suíça. Teve um ano, se eu não estou enganado, que ela sediou o GP da Suíça. Exato. É verdade, 82. Então esquece que eu falei, achei que tinha sido todos os anos, estou vendo aqui. Não, ela muito foi bem. GP da França, depois em 82 foi Suíça. É isso aí. Ó, circuito de rua que o Fábio citou aí, Long Beach, porque, né, evidentemente que tem a ligação com a Fórmula Indy, é a mesma pista. Algumas mudanças. Não, era maior, o traçado era maior um pouquinho. Umas mudanças no traçado, mas é o mesmo lugar, assim. Aqui eles colocam. A reta principal, né, sim. A reta principal, aquela reta curvadinha, assim, né? Sim. E a Fórmula Indy corre lá até hoje, né? Então, se você pegar aí algum vídeo antigo, né? Nessa pista aconteceu o acidente que encerrou a carreira do Clay Regazzoni em 82, né? Que ele perdeu o freio, bateu de frente
e acabou ficando... Ficou paralítico, né? Se não me engano, ficou tetraplégico, não, paraplégico, né? Paraplégico. E encerrou a carreira do Clay Regazzoni, piloto suíço. Outra pista aqui que a gente citou num especial que a gente fez sobre os anos 2010, 11, 12, que já foi ou irá, também não sabemos ainda, é Istambul, na Turquia, que é uma dessas pistas. É uma dessas pistas de novas, né? Relativamente novas, né? E que gerou um super autódromo, né? Sim. Um super autódromo e que gerou sempre grandes corridas, né? Sim, é um desenho sensacional. Essa pista todo mundo lembra, todo mundo sabe. Eu incluiria, para eu botar aqui o meu dedo nessa discussão, nessa sua lista, duas pistas modernas que infelizmente saíram: Malásia e Turquia. São duas pistas que eu acho que são muito bem projetadas. São pistas que têm ali detalhe, desafio técnico, tem ultrapassagem. Se não tem, não é culpa da pista. A gente sempre vai falar isso aqui. A Malásia a gente pode considerar a primeira dos superautódromos, né? A Malásia é 99, né? A Malásia 99, a Malásia. Bem lembrado, ela entrou em 99, você não tinha essa onda toda. Né? Não. Depois é que veio. Daqui a pouco eu vou falar. Daqui a pouco não, vou falar agora então, vai. O ano em que cada pista entrou. Então você tem 99, você tem a Malásia. Olha a diferença. Olha como o Bruno Aleixo foi cirúrgico nessa. Antes da Malásia, que estreou em 99, a pista que estreou anteriormente foi Spielberg, né? O Red Bull Ring, que voltou nesse formato mais curto, né? Ela já era uma pista, já tinha sediado corrida ali. Antes dessa, estreou em 96, Melbourne. Olha o naipe dos circuitos. Aí 94, Aida, que o Bruno Aleixo adora. 93 teve Donington, a gente já falou. 91, Barcelona, também foi um autódromo bem modernizado quando estreou, diga-se de passagem, bem assustador assim. Manicus também foi 91, não foi? 91, Manicus e Barcelona, exatamente, isso que eu ia dizer. Aí antes tem Phoenix, aí você tem Suzuka, que é uma pista que marcou. Mas olha, depois da Malásia, vamos voltar para 99, depois da Malásia, estreiam. A Malásia estreou em 99, o próximo circuito a estrear no calendário foi só em 2004. A Fórmula 1 ficou 5 temporadas, né? 2000, 2001, 2003, 2004. Ficou 4 temporadas sem nenhum circuito novo estreando. Aí começam os super autódromos, como o Bruno Aleixo matou. Aí vem Sakir e Xangai. China e Bahrein. Estreiam no mesmo ano, 2004. 2005 estreia a Turquia. Aí 2008 Valência não era um super autódromo, um circuito de rua. Singapura também, circuito de rua. 2009 estreia Yas Marina, Abu Dhabi. Você pode detestar o traçado, mas não dá para negar que é um super autódromo. Em estrutura, em investimento, enfim. Aí você teve, Bruno Aleixo, essa também não poderíamos deixar de lembrar. Coreia do Sul, estreou em 2010. Coreia do Sul. Uma pista que eu gostava muito. Eu gostava muito daquele traçado, mas não vingou, né? Não ficou por questões econômicas, enfim. Era para construir uma cidade em volta da pista, enfim. Era tudo mato ali. Até a última corrida era tudo mato. Não, a primeira corrida, os carros saíram parecendo que estavam saindo de um rally, né? Você lembra? Tava chovendo. Sim, e aí acho que o Max Weber rodou, jogou lama na pista. Os caras têm foto dos carros. Assim, teve uma que acabou, já estava praticamente de noite. O pódio foi uma imagem meio anacrônica, assim, aqueles carros de Fórmula 1 moderno, todos sujos de lama até o teto, assim. Então, aqui, ó, só para completar a listinha de todos os que estrearam de lá para cá. Aí, em 2012, estreia Austin, que o Bruno Aleixo muito bem citou, né? Acho que foi a primeira vez que um autódromo foi desenhado para a Fórmula 1 nos Estados Unidos. Eu estou dizendo, claro. Né? Todos os outros já tinham alguma coisa, ou foram improvisados, circuito de rua, vamos fazer aqui. Austin foi uma pista pensada para a Fórmula 1. Austin 2012, 2014 estreia a Rússia, já se foi. 2016 o Azerbaijão, como citamos aqui. Aí vem aquela loucura que nós falamos de pandemia, aí coloca Mugello em 2020, Portimão 2020, 2021 entra o Catar, veio para ficar, Arábia Saudita veio para ficar, e as duas últimas estreias, não coincidentemente, são americanas, Miami em 2022 e Las Vegas, a última, a mais caçula do calendário, em 2023, seu Bruno Aleixo. Muito bem, ó, belíssimas lembranças aí, ó. Aqui, ó, marquei aqui, mas mais para a gente ter aqui a marcação mesmo, que é o autódromo do Rio de Janeiro, né? Jacarepaguá, que já não existe mais, né? Bem lembrado. Temos que falar desse autódromo, né, Bruno? Pista que foi primeiramente decepada, né? Por causa lá das Olimpíadas. Não era nem das Olimpíadas primeiro. Não, era o Pan-Americano. Pan-Americano. Nossa, eu me lembro que a primeira vez que eu fui lá foi nessa fase aí, do Pan-Americano. Que tristeza. É uma tristeza, assim, de Você assistiu corrida lá na pista?
Assisti no arremedo de pista que ainda sobrou quando eles deceparam, né, o autódromo. Era da Stock? Eu assisti uma corrida daquela Fórmula Fiat Marea que tinha, sabe? Que teve uma época do Felipe Massa. Um espetáculo. Corria lá o Cacá Bueno e tal. E tinha uma formulinha mesmo, Fórmula Future, que chamava, que tinha assim, tipo 5 carros. A Fórmula Futuro do Felipe Massa, então, né? Isso, do Felipe Massa, mas triste de ver o autódromo abandonado, assim, muito, muito ruim. Não, mas então e já não existe mais. Você foi muito negativo. Fala agora do positivo, uma lembrança boa, a imagem que você tem de Jacarepaguá, o que vem na sua cabeça do lado Então, não é da Fórmula 1, né? A imagem de Jacarepaguá, para mim, é na Fórmula Indy, a vitória do André Ribeiro, que, assim, é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi. O programa é sobre Fórmula 1. Eu sei que essa Fórmula 1, mas você perguntou qual a imagem de Jacarepaguá, eu não tenho outra, pomba. Tô brincando com você, não se irrite. A vitória do André Ribeiro é espetacular ali. E não é no circuito, oval, né? É no circuito oval, né? Que eles fizeram lá, que também não existe mais. Então, enfim, não existe mais. Mas... Não, a imagem que eu tenho, deixa eu falar. A imagem que eu tenho de Jacarepaguá era assim, da abertura do campeonato, porque foi muitos anos. Né? A Fórmula 1 testava em Jacarepaguá. Eu acho surreal isso, né, cara? A Fórmula 1 testava no Brasil. Testava em Jacarepaguá. Fazia teste no Brasil, né? O circuito era muito legal. O desenho, o traçado era muito bacana. Eu nunca fui a Jacarepaguá. Eu fui. Não posso dar o testemunho aqui de estrutura, isso eu não posso. Mas era muito legal, assim, o clima. Porque tem aquele negócio, né, cara? Era uma época da Fórmula 1 mais aberta. Eu me lembro da imagem jogando mangueira na arquibancada, molhando a arquibancada. Então você imagina o Rio, né? 48 graus à sombra, né? E os caras jogando, molhando a arquibancada. Nunca fizeram isso com a gente em Interlagos, né, Bruno? Nunca fizeram, deveriam fazer. Deixaram um caminhão pipa uma vez lá pra gente. A única coisa que molha a gente em Interlagos é a chuva mesmo, né? Essa molha bastante. Quando ela vem bonitinha. Vem bonitinha. Mas eu tô falando dessa questão da mangueira, porque era uma corrida de... Eu tenho essa imagem, eu era muito pequeno. Mas eu tenho essa imagem, Bruno, que é um pouquinho o Zandvoort atual, que era uma corrida de muita festa. Festa do público, a Fórmula 1 gostava, ao que parece... E a gente estava o Brasil no auge absoluto, né? Assim, temporadas ali 86, 87, 88, o Brasil mandava na Fórmula 1. Você tinha Piquet, você tinha o Emerson, um dos grandes resultados da história do automobilismo brasileiro é o segundo lugar do Emerson de Copersucar em Jacarepaguá, não é isso? Mas eu falo assim, quando ficou a fase Senna e Piquet, 86, 87, 88... Porque na época do Emerson era o Emerson, mas 86, 87, 88 o Brasil mandava na Fórmula 1. Foi a explosão, sim, foi a explosão no mundo. Né? Eu diria que nem só no Brasil, no mundo. Entendeu? Exatamente. Então a gente tinha, o Bruno Aleixo complementou bem, mas só para concluir. Então a gente tinha um clima muito festivo, assim, muito alegre mesmo, aberto, os mecânicos sentados lá de short, né? O box era tudo aberto. O cara fazendo em cima da carenagem do carro. Isso, exatamente. Então eu tenho essa imagem de Jacarepaguá, que eu repito, tem todo o distanciamento, mas eu tenho a impressão de que a Fórmula 1 gostava, de que o público gostava, de que era um evento que foi muito importante mesmo, que talvez hoje, pela distância, a gente tem um Interlagos, que é um local muito forte, é um templo, mas Jacarepaguá tem esse valor na cultura do automobilismo do Brasil, e é uma pista absoluta. Nós testemunhamos, né, Bruno Aleixo, porque a gente já trabalhava em rádio, eu e Bruno Aleixo, a gente já tinha um programa de rádio sobre Fórmula 1, e a gente testemunhou a morte do autódromo. A gente viu todo o passo esse a passo. Esse autódromo morreu. Aquele César Maia, aqueles caras que escolheram destruir o autódromo. Eles escolheram. Quem já foi à Barra da Tijuca, o Bruno Aleixo conhece melhor do que eu, sabe que espaço ali para fazer evento existe, para construir, para levantar, para fazer arena, mas não. Decidiram matar um autódromo que tinha tanta história, porque não é só... E pior ainda, eu acho, porque prometeram no Pan-Americano, prometeram um tal legado. Né? Vamos ter aqui um legado. Mas isso eu nunca teria. Nunca teria. Não só o legado não existiu, hoje é feito lá um festival de música, que acontece a cada 2 anos. Ou seja, literalmente acabaram com o autódromo à toa. Né? Exatamente. Então, porque nós estamos falando, gente, não é porque somos brasileiros, não, porque você teve ali corrida de Fórmula Indy, você teve ali vitória de piloto da casa, você teve as lendas do automobilismo mundial passaram por ali, várias lendas. Jacarepaguá é onde o Valentino Rossi conquistou seu primeiro título de moto velocidade. Então, olha o peso dessa pista. Você não joga isso fora. Você tem alguém que é a favor de Jogos Olímpicos, sou eu, que vive Jogos Olímpicos, mas jamais vou entender destruírem uma arena esportiva de um esporte para fazer outros, numa cidade
tão grande, tão economicamente poderosa, enfim. Então hoje fala-se Deodoro. Por que hoje fala Deodoro e nunca falaram na época, né? Então, assim, destruir o autódromo de Jacarepaguá para fazer Jogos Olímpicos é escroto. Não tem outra definição. É escroto o que fizeram. É isso aí. E Jacarepaguá tem uma... Aí já é uma história, não sei se é verdade, mas em 89 aconteceu o acidente que vitimou o Philip Strafe, né? Que foi desses testes aí que você falou, né? Ele também ficou paraplégico. Sim. E uma das coisas que foi especulado, eu não sei se é boato, é que ele teve problemas com o socorro. O socorro demorou ali. Eu já ouvi falar sobre isso. Isso pode ter antecipado a saída de Jacarepaguá do calendário da Fórmula 1. Né? Eu vi alguém falar, eu nunca li alguma coisa mais aprofundada a respeito, mas eu já ouvi falar disso. Uma história que é contada aí. Bom, da minha listinha aqui já falamos de bastante coisa, marquei aqui Adelaide, né, que é uma pista histórica, mas não era nada Você adora Adelaide. Né? Eu gostava de Adelaide, achava legal. A gente já discutiu Adelaide aqui no final de 2024, você adora Adelaide, eu não sei porquê, mas eu acho que é uma questão sentimental, eu até entendo, é uma questão sentimental. Nas últimas corridas do ano, as decisões de título, né, eu achava aquela pista zero à esquerda. Não era. Mas é um lugar que maravilhoso. Você prefere Adelaide a Melbourne, não é isso? Mas muito mais. Melbourne é uma chatice. Eu não. Olha só, marquei aqui o circuito de Indianápolis que disputaram lá entre 2000 e 2007. 5 ou 6? 2006 ainda foi, né? 2007. Que é uma pista simples, mas era sensacional. Simbolismo de Indianápolis e o retão, né? Tinha o retão lá de Indianápolis, uns grandes disputas ali. Não é só o simbolismo, não, Bruno Aleixo. Os carros de Fórmula 1 fazendo, ainda que na contramão, entre aspas, no sentido contrário, a curva 1 de Indianápolis, aquilo era aquilo é impagável, cara. Infelizmente, aquilo foi o que tirou a Fórmula 1 de Indianápolis, porque teve o problema da Michelin, teve a corrida, a corrida de 6 carros, aquilo ali foi o estopim. Mas eu me lembro, olha, Bruno Aleixo, eu me elogio, porque eu me lembro de apreciar na hora, não depois que acabou. Eu me lembro de, cara, essa pista, como você falou, era um traçado simples, e ao contrário do que eu acabei de falar aqui no programa, da aberração que era dos anos 50 às 500 milhas, nesse caso não. Nesse caso era muito legal a gente assistir a Fórmula 1 fazendo a curva 1 de Indianápolis no sentido contrário, passando ali por um pedacinho de oval, era sensacional. E a pista era boa e a gente teve corridas boas lá. Teve boas corridas lá. Caminhando para o final. A corrida dos 6 carros foi boa. Tem gente foi boa, briga das Ferrari. O Rubinho e o Schumacher. O Schumacher dividindo curva. Aliás, eu ouvi o Rubinho falar um dia desse, Bruno Aleixo, que foi ali, aconteceu uma coisa ali que ele não conta. Ele cheio de não conta, né? Ele nunca conta. Cheio de não conta. Mas eu vi ele dizer num podcast desses que ali aconteceu uma coisa nos bastidores que ele falou, tô fora. Em 2005. Ele falou, aqui eu não fico mais. Provavelmente é porque o Schumacher, ele voltou do box e voltou emparelhado com o Schumacher, e o Schumacher jogou o carro em cima dele. Eu sempre achei isso, mas ele diz que ouviu uma coisa, aconteceu uma coisa, deve ser relacionado, você tem razão, mas ele conta que aconteceu uma coisa nos bastidores ali que ele tomou a decisão de... Provavelmente vai estar no livro dele. Não estou duvidando dele, não. Mas provavelmente vai estar no livro dele que vai ser publicado daqui 52 anos. Não, ele vai fazer o livro dele. O livro dele vai ser pós-mortem. Ele vai escrever o livro e vai falar assim, depois que eu morrer, vocês publicam essa porcaria, porque eu não quero ficar falando disso. Que eu não quero mais saber. Aqui da minha listinha, para a gente finalizar aqui, eu marquei que para mim foi um choque quando eu vi as mudanças que foram feitas lá, Hockenheim, né? Que é uma pista... Bem lembrado. Que, além de histórica, não é só por ser histórica. Destruída, né? Não só por ser histórica, mas por ser espetacular, né? Sabe o que eu lembro, Bruno Aleixo? Passando no meio da floresta ali. Sabe o que eu lembro? A gente fazendo o nosso programa de rádio, sentávamos numa mesa um ao lado do outro, nessa proximidade aqui, parecida com essa que está aqui, virtual, e a gente estava, eu acho que era começo de 2019, não, de 2007, 2002, né? Eu acho. Não, foi 2002. 2001 para 2002, 1 para 2. O ainda foi no traçado. Isso, 7 não, 7 é quando começou a alternância com o Nürburgring, por isso que eu estou confundindo. 2001 para 2. Eu me lembro, Bruno Aleixo, da gente imprimiu, olha só, a gente imprimia nessa época. Imprimiu. Nessa época imprimir era natural.
E eu me lembro de você apontar, não sei se você lembra disso, eu lembro de você apontar o dedo para mim e falar assim, olha aqui, Hockenheim, eu acho que não sei se você já tinha visto, você assustou. Não tinha visto, eu vi na hora, a gente ia fazer um programa que era tipo assim, vamos apresentar o calendário. Aí pegamos e imprimimos uma listinha do calendário lá com os traçadinhos, porque, gente, ele, né, ele gosta dos traçadinhos, gente, antes dessa edição começar, ele estava procurando uma lista com traçadinhos. Mas você vê que nesse caso de 2002 não salvou, porque nessa época a gente não tinha redes sociais, o acesso a notícias internacionais era um negócio meio... traçadinhos já era raro. Era um negócio meio rudimentar, assim. Aí a gente foi fazer o nosso programinha lá de apresentação do calendário, vamos falar aqui das pistas. Eu bato o olho em Hockenheim e era um negócio decepado. Eu falei assim, gente, eu lembro dessa imagem, dessa imagem do Bruno Aleixo. Olha, o que é isso aqui? Que é isso? Que a gente já estava no ar, eu só apontei assim. Sim, no ar, exatamente. Eu falando, ele falando e ele me mostrando o papel, o susto que ele tomou vendo a destruição de Hockenheim, que tava o desenho é um corte ao meio mesmo, né? O desenho exatamente, eles cortaram não é que se criou mais saída para lá, saída para cá, não. Eu nem, assim, sendo bem sincero, eu nem acho que foi ruim o jeito que ficou. Não, a saída não foi ruim. Acho que ficou legal. Mas é porque o que fizeram é um crime. Assim, você pega o que era e o que ficou. Isso. Tem como, né? Não, eu acho que é um sentimento parecido com quem viveu o Interlagos antigo. Assim. Ficou legal? Isso, ficou legal. Mas quem viveu antigamente sabe que era. É verdade. Coisa. Uma boa comparação, uma boa comparação. Só arredondando isso que o Bruno Aleixo falou, né? A gente já discutiu sobre isso aqui no café também. A solução do Hermann Tilke, né? Que muita gente culpa pela destruição de Hockenheim, como se eu gosto de sempre fazer essa alusão, né? O rapaz está lá sentado numa guarita, né, vigiando o autódromo, com um cadeado no peito, aqui assim, com a chave no peito, o chaveiro no peito, aí bate no portão do autódromo, ele abre, é o Hermann Tilke, falando assim, olha, escuta aqui, eu tô aqui com umas escavadeiras, eu vou entrar e destruir. O Hermann Tilke, ele foi contratado para fazer, não é ele o responsável, no sentido de que ele foi lá e destruiu. A Fórmula 1 tomou a decisão. A Fórmula 1, aí tem muita gente que fala que é por questão de patrocínio, porque aí os carros não passavam nas placas de publicidade o número de vezes que os patrocinadores queriam, porque as voltas, eram poucas voltas, né, Bruno? Era 40 voltas, algo assim, né? 40 e poucas voltas, né? Uma pista muito grande, né? Aí queriam que o carro passasse mais em frente à arquibancada. Há quem coloque a questão ambiental, porque é pau das árvores, aí se corta, se diminui, né? Inclusive tem, em Hockenheim até hoje tem lá, no meio do mato, repleto, Sky Sport já mostrou isso, repleto de grama já cresceu em volta, uma lápide, né? Ele não está enterrado lá, mas ele morreu ali, o Jim Clark. Então, quem entra no Hockenheim antigo, que você já não vê mais o asfalto, porque já cresceu muita grama, mas já cresceu o mato em volta, lá, né? Dá para achar lá uma placa na homenagem ao Jim Clark, que morreu naquela pista numa corrida de Fórmula 2, inclusive. Não era nem de Fórmula 1. Então, enfim, cortaram a pista ao meio por diversas alegações, foi um crime, e eu, como também já disse de Bruno Aleixo, eu acho que a solução foi até interessante, porque esse hairpin que criou-se é muito legal, é muito interessante, gerou muita ultrapassagem legal ali na Fórmula 1. Sim. Mas o que fizeram com a pista antiga é igual o Imola, que o Bruno citou também, é um crime. É um crime. Muito bem, é isso aí dos circuitos. Mais um especial aí concluído. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam. Pulou detalhes interessantes com o Fábio Campos. Você pulou aqui, você está cortando pauta. Detalhes interessantes. Mas olha a quantidade de detalhes interessantes que o Fábio Campos já trouxe. Ele quer trazer mais detalhes interessantes. Não, só mais um aqui final aqui então. Um ranking, Bruno Aleixo. Circuitos que mais sediaram GPs de Fórmula 1. É um ranking legal. Já que a gente está falando de autódromo que entrou, autódromo que saiu, autódromo que é histórico, autódromo que parece histórico e não é. Como essa edição ficou muito legal, para fechar, vamos à lista dos circuitos que mais sediaram GPs. É fácil a primeira. Você quer chutar, Bruno Aleixo? Vou te pôr numa situação difícil aqui. A pista que mais sediou corridas de Fórmula 1. Ele está consultando, ele é um salafrário. Não tô não. Eu imagino que deve ser Silverstone, Monza ou Mônaco. O cara tira para todos os lados. Para acertar. Monza, 74 corridas. É a corrida que mais sediou GP de Fórmula 1. Praticamente todos os anos, né? Só ficou fora em 80, não foi 80, Bruno, que foi Imola, né? 80 ou 81, né? Que acho que foi 80 que foi Imola, mas 80, não. Não, 80 foi Itália. Foi 80 e a partir de 81 virou San Marino. Mas Imola sediou o Grande Prêmio da Itália ao invés de Monza só em 1980. Então vamos lá, uma listinha rapidinha aqui, ó.
Monza a primeira com 74, em segundo Mônaco, tá vendo? Vocês ficam querendo tirar a mão, é a segunda pista que mais recebeu corrida da história da Fórmula 1, com 70 grandes prêmios. A terceira é Silverstone, e cai bastante, de 70 para 59, porque Silverstone revezou muito tempo. Silverstone e Brands Hatch revezaram nos anos 80 praticamente inteiros. Deixa eu ver o que mais. A quarta, Spa-Francorchamps, com 57. Aí tem um buraco até a quinta, com 43, que é Montreal. Montreal, gente, é a quinta pista mais tradicional da história da Fórmula 1, se a gente for analisar pura e simplesmente no número de grandes prêmios. 41 corridas sediaram Nürburgring e Interlagos. Então, Bruno Aleixo, em 2025, Interlagos deixará Nürburgring para trás. E será também, como eu falei, o mesmo raciocínio de Montreal, Interlagos será a sexta, eu acho importante essa marca, será a sexta pista que mais sediou, só 5 no planeta terão sediado mais corridas de Fórmula 1 do que Interlagos, para que o ouvinte tenha uma ideia do peso dessa pista e de como é muito importante manter Interlagos, como o Bruno Aleixo falou. Então, só essa curiosidade é interessante. Depois vem Hungaroring, Hockenheim, Zandvoort, Suzuka, Barcelona, enfim, esse top 10, top 12 aí, vai. Muito bem, muito legal, né? É isso aí. Ó, você gostou desse programa? Então deixa o seu like aí e deixe nos comentários, além de falar aqui sobre o que a gente falou aqui do circuito, deixe também nos comentários as suas sugestões aí, que a gente vai anotar para 2025 a gente poder trazer pautas mais variadas, de coisas que vocês gostariam de ver. Eu digo mais, Bruno Aleixo. Deixe nos comentários o seu circuito favorito, ou a sua lembrança favorito de um circuito, a sua curva. Nós não falamos das curvas, né? A sua curva favorita. Pô, esse circuito eu gosto porque tem aquela curva. Deixa aí nos seus comentários. Vamos ficar atento aos comentários. A gente está sempre atento, mas vamos ficar mais atento ainda aos comentários. O Bruno Aleixo vai responder todos. Bruno Aleixo vai responder todos, um por um. Até os que me xinguem. Até os que xingarem o Bruno Aleixo. Mas valeu aí, espero que vocês tenham gostado dessa edição. Uma pauta diferente, né, Bruno Aleixo? Uma exploração diferente da história, ressaltando os palcos que a Fórmula 1 correu. Achei que ficou bem legal essa edição. Muito bem, é isso aí. A gente vai finalizando essa edição do Café com Velocidade e na semana que vem teremos mais especial. Então, fique ligado que a gente volta com mais pautas interessantes aí para você. Um grande abraço para todo mundo. Peraí, último recadinho, rapidinho. Em breve vão voltar as lives do canal. Esse é um programa gravado de intertemporada. Em breve, no finalzinho de fevereiro, vão voltar as lives. Quando voltam as lives, é o que é? O pontapé inicial, digamos assim. A luz, não pontapé inicial, é futebol. Quem gosta de futebol aqui é Bruno Aleixo. É a luz, o apagar das luzes para começar a cobertura da temporada de 2025. Então, para você ficar ciente, não perder a volta do café, inscreve, tá aqui a mensagem na tela. Se inscreve no canal e ativa o sininho para a gente vai em breve, ou seguir o canal nas redes sociais, que está aqui também na descrição do vídeo, para você saber exatamente a volta das lives, para a gente começar a cobertura dessa, e que temporada será essa, hein, de 2025. Só esse recadinho, agora o senhor pode encerrar bonitinho, brother. É isso aí, tá dado o recado, não se esqueça do like e não se esqueça de ficar ligado aí nas nossas lives e nossos programas especiais. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima, valeu!